para você que está nos acompanhando. Começa agora mais um episódio do podcast Itajaí em Pauta, o podcast oficial do município de Itajaí que traz em profundidade os temas do dia a dia da nossa cidade. Aqui no Itajaí em Pauta você vai conhecer melhor as ações da Prefeitura, os bastidores das políticas públicas e como isso pode beneficiar o cidadão. No programa de hoje, nós vamos conversar com Nicolas Reis, diretor-presidente da Invest Itajaí S.A. Vamos falar sobre inovação, sobre parcerias público-privadas e muitos outros assuntos, não é, Almeri? É isso mesmo, Luiz Lerner. Obrigado, Nicolas, pela sua participação aqui, uma participação importante que traz para a gente aí todo o desenvolvimento também da cidade, né, em termos de tecnologia. E a gente vai começar por um assunto aí que está na imprensa, que é a captação de empresas de grupos farmacêuticos para Itajaí. O que isso significa para a cidade e como é que estão essas negociações? Bom, primeiro, podcast a gente não pode dizer bom dia, nem boa tarde, boa noite, mas fica um bom dia, uma boa tarde ou uma boa noite para quem estiver nos acompanhando. Prazer estar aqui, Luiz, Almeri, que iniciativa muito bacana esse podcast oficial, acho que é super importante para comunicar as nossas ações e até interagir, porque depois sempre vem comentário, aí eu leio os comentários todos de bom Instagram essa e interação, YouTube, eu acho legal, porque a gente entende qual é o sentimento das pessoas em relação ao que a gente está fazendo. Almeri e Luiz, essa notícia nem foi veiculada por nós, né? Porque, embora o prefeito Robson esteja muito empolgado com a ideia e trabalhando muito nisso junto conosco, a gente tem tomado um certo cuidado, porque nós estamos na fase de estruturação dessa parceria estratégica com essa empresa, um grupo grande aqui de Santa Catarina, e nós temos inclusive um acordo de confidencialidade com eles, então existem certas coisas que não podem nem ser ditas, nem por nós em relação a eles, nem deles em relação a nós. Mas foi assinado, acho que coisa de 10, 15 dias atrás, um acordo de transferência de tecnologia desse grupo com uma empresa chinesa, que é uma gigante na área da produção de insumos farmacêuticos, não é nem de remédio, é de insumos farmacêuticos, e nós fomos convidados para estar lá. E o prefeito Robson foi tratado assim, quase que como uma estrela, e eles fizeram um anúncio, disseram, nós vamos implantar isso em Itajaí. E nos apresentaram esses chineses. Eles têm um outro acordo de transferência de tecnologia que é com uma empresa indiana, também uma gigante do mundo. O indiano não estava lá presencialmente, mas fez um vídeo, tinha um telão, fez um vídeo. Enfim, diversas autoridades, senadores, deputados, diretores da Anvisa, representantes do Ministério da Saúde. É um projeto muito grande, muito ambicioso, que nós queremos trazer para Itajaí. O que difere eles de outros grupos? Exatamente esses acordos de transferência de tecnologia. Então, o que nós vamos implantar em Itajaí se nós conseguirmos, e a gente está avançando dia a dia para chegar nesse lugar e aí realmente fazer um anúncio, é totalmente disruptivo e nós vamos mudar a realidade da distribuição de medicamentos, produção e distribuição de medicamentos no Brasil e no Mercosul. Por quê? 96% dos insumos farmacêuticos, dos remédios que tu compra na farmácia ou que tu recebe no Sistema Único de Saúde ou que tu recebe em qualquer plano de saúde privado, no Brasil, os remédios são fabricados no Brasil, geralmente em Goiás, que é onde tem as principais plantas da indústria farmacêutica no país. Mas os insumos são todos importados. Isso é muito caro. Os insumos da oncologia, por exemplo, são praticamente 100% importados por aeroporto. Pelo aeroporto de Guarulhos, mais precisamente. Então, se fecha o aeroporto de Guarulhos por qualquer razão, não precisa nem ser guerra. Guerra mesmo, o Brasil fica desabastecido, mas por alguma outra razão, enfim, alguém que está num tratamento, numa quimioterapia, numa radioterapia, fica sem remédio. Isso é uma coisa muito grave. Então, o que a gente está buscando é exatamente dar soberania no Brasil, não só para oncologia, mas para outras áreas. Esse acordo em particular com a China é na área oncológica, mas a ideia é a gente trazer no Distrito de Inovação, a gente vocacionar ele para a indústria farmacêutica e para a produção de insumos em território nacional. E aí, repito, por que a gente escolheu essa empresa e estamos estruturando essa parceria? Porque eles têm esses acordos com pelo menos duas gigantes multinacionais, além de outros acordos de cooperação técnica, por exemplo, com a Universidade Johns Hopkins, que é a principal universidade do mundo em matéria de pesquisa na área de saúde em geral e especialmente na área farmacêutica mais particular. Então, assim, o que eu posso dizer? Que nós começamos esse processo a partir de uma... Eles nos provocaram, disseram, olha, a gente quer implantar um polo de saúde em Itajaí. Nós processamos isso internamente no conselho, nós temos um conselho, é uma empresa. O conselho aceitou, disse, não, vamos seguir, né?
Fomos ao Tribunal de Contas, porque nós tínhamos dúvida de como a lei permite que a gente empreste o nosso terreno, que na verdade nós vamos criar uma outra empresa. Nós vamos entrar como permutantes do terreno que nós temos na Itaipava e eles entram com o investimento do polo. E a gente fica sócio deles, então é uma sociedade. Isso a lei permite, mas a gente não sabia como fazer. Fomos ao Tribunal de Contas, fizemos uma consulta, o Tribunal de Contas disse, olha, de fato pode, os passos são esses. O primeiro passo, que não era nenhuma obrigatoriedade, mas eles sugeriram fazer um PMI, que é uma proposta de manifestação de interesse, que é abrir para ver se não tem outros interessados. Então a gente fez, publicou no Jornal do Município, ficou lá 15 dias, deu deserto, só eles de fato se interessaram. Aí o próximo passo, que era uma obrigação do Tribunal de Contas, era fazer uma due diligence, que é uma espécie de auditoria em uma empresa e na outra, para ver se eles estão falando sério, se eles têm de fato capital para investir, se esses acordos que eles dizem que têm, de fato existem, né? Então essa due diligence foi realizada e agora no próximo dia 29 nós vamos reunir o conselho novamente, o conselho vai dizer vai para frente ou não vai para frente. Se o conselho disser vai para frente, nós vamos partir para a estruturação jurídica, que é contrato social, essas coisas, e econômico-financeira, que é exatamente para dizer qual o percentual na sociedade de cada um, quanto vai ter Invest Itajaí, quanto vai ter esse grupo. Então, assim, eu estou muito otimista, muito cobrado pelo prefeito, o prefeito Robson e o vice-prefeito Rubens, desde que nós assumimos, eles disseram, olha, número 1, tirar o Distrito de Inovação do papel, porque está lá desde 2012, só se fala, o terreno está lá, já invadido, já com sérios problemas. E um projeto fantástico, grandioso, né? Mega projeto, né? Mega projeto, bonito, né? Feito pela Jurong, que é uma empresa de Singapura, referência internacional na área urbanística. Então, assim, e aí começamos, estamos fazendo tivemos que retificar terreno, estamos fazendo o licenciamento ambiental de novo, porque tinha vencido, aí topografia, enfim, uma série de coisas que nós estamos vencendo no dia a dia e paralelamente criando isso. Então, o prefeito Robson está muito empolgado, nos cobra quase que todo dia, quer anúncio, e em breve, com certeza, a gente vai anunciar isso de uma forma mais efetiva. Mas por que eu fiquei, Luiz, para complementar assim? Por que eu digo, essa empresa vai vir fabricar medicamentos Itajaí? Porque esse grupo falou, dando certo ou não dando certo, nós queremos ir para Itajaí, nós vamos para Itajaí. Então, de um jeito ou de outro, se não der aqui, né? nós temos plano B, plano C, para trazer eles para a cidade e a gente começar a mudar a realidade nacional. Muito bacana, Nicolas. Até porque um dos grandes pilares da Invest Itajaí, que vem sendo discutido muito ultimamente, são as parcerias público-privadas. Isso também é uma parceria público-privada ou não? O que a gente pode falar hoje em dia sobre parceria público-privada em Itajaí, Nicolas? Não, assim, no senso comum é tudo parceria público-privada. Eu acho que as pessoas começaram a compreender que parceria público-privada é quando o governo entende que não tem condições de tocar sozinho e chama o parceiro privado. Mas aí, tipo assim, tecnicamente não é, porque tecnicamente a PPP está lá numa lei que é de 2004, eu sou ruim de número, mas é a lei de 2004, que é a lei das PPPs e concessões, que separa o que é PPP e o que é concessão. E esse caso do distrito, na verdade, é uma EPP, é uma empresa público-privada, que nos jornais, geralmente, as pessoas conhecem pelo nome em inglês, que é Joint Venture. Deve ser uma Joint Venture. Sim, bem tradicional em companhias aéreas, trabalhar em parceria, isso, né? Que é uma empresa que tem capital privado e que tem capital público. Muito comum, a Petrobras tem várias, a Petrobras é o principal case, né? Então, a Infraero deve ter, de fato, também, enfim. É isso que nós vamos fazer no distrito. As PPPs, elas são um pouquinho diferentes. E nós estamos já estruturando. Essa já é uma realidade, ela vai acontecer, a PPP da educação, que não é da educação, é da infraestrutura escolar. Exatamente. É fundamental dizer isso, né? Porque o privado não vai vir se meter no que é pedagógico. No ensino. Nada. Os professores continuam todos por concurso ou CLT, no caso dos processos seletivos, as agentes continuam, toda a parte pedagógica não se mexe. Muito pelo contrário, a ideia é dar liberdade para que os professores, para que o diretor, ao invés dele se preocupar com o ar-condicionado, com a lâmpada que queimou, com o portão que não funcionou, com segurança que não veio, ela se dedique exclusivamente aos alunos e à atividade pedagógica. E o privado vai vir para quê? Para fazer esse outro trabalho.
primeiro, de reformar as escolas, construir algumas, porque há a demanda também por construção, embora nós estejamos entregando 2 com dinheiro público, mas tem no plano a construção de escolas, reforma de escolas e todo esse cuidado. Então, ao invés de nós termos 30 contratos, um para manutenção do ar-condicionado, outro para a parte elétrica, outro para segurança, outro para merenda, outro para... A gente vai ter um contrato só com um concessionário. Esses contratos passam pelo Tribunal de Contas. O Tribunal de Contas, o que ele avalia? A vantajosidade econômica. Então, só vai passar, porque as pessoas, você vai gastar com o privado? Não. Só vai gastar se o Tribunal de Contas disser, não, de fato, a PPP é mais econômica do que o que está hoje, né? Então, essa estruturação está sendo feita e vai rolar. A PPP da infraestrutura da saúde. Nós estamos... a minuta já está pronta, estamos dependendo da agenda do prefeito para assinar o contrato com o FIDIRS, que é um fundo do governo federal, que financia PPPs sociais, e nós vamos estruturar também a PPP da saúde. Isso também já pode ser anunciado, porque agora é só... As minutas já foram batidas, agora é só achar o dia para assinar os contratos. E nós temos uma outra MIP, que é do mobiliário urbano, que foi apresentada recentemente, que também está sendo processada. Então, essas são as 3 PPPs mesmo, né? E aí nós temos uma carteira de projetos muito ampla, que compreende desde Mirante do Morro da Cruz, Parque Gilmar Graff, Centro Eventos, Mercado Público de Peixe, Orla da Praia. Pouca gente sabe, mas Copacabana e Ipanema é uma concessão. Todo mundo vai na praia igual, não tem restrição nenhuma, mas ele vai num banheiro de melhor qualidade, num quiosque de melhor qualidade. A limpeza é responsabilidade da concessionária. Então, até a Orla da Praia a gente pensa em concessionar eventualmente. Parque do Morcego, Parque da Atalaia agora... Isso está sendo desenhado também para o Parque do Morcego? Também. Na verdade, nós temos uma carteira com alguns ativos, mas quando a gente vai aos roadshows, que são esses eventos que a gente faz com empresários, com o mercado, a gente diz, olha, está aqui o nosso portfólio. Mas qualquer ativo da cidade que eventualmente interesse, venha conversar conosco que a gente pode eventualmente estruturar um processo de concessão. Então, assim, por hora a gente não tem nenhum assim engatilhado, mas nós temos várias conversas super bem encaminhadas. Inclusive, essa semana, eu sei que nós vamos falar da Intermodal. Antes da Intermodal, a gente almoçou com alguns players que tocam, não centro eventos, mas esses ambientes de convenções e tal. E interessados no nosso Centro Eventos, vieram fazer algumas perguntas. Estádio do Marcílio Dias, também recebemos recentemente interessados. Então, a gente tem avançado assim, nas conversas e eu acho que em breve a gente também pode fazer anúncios nessa área que é concessão. Mas pode, Luiz, chamar tudo de PPP, porque não deixam de ser Bacana. parcerias público-privadas. Fica mais fácil também para quem está nos Para quem está nos acompanhando. acompanhando, porque é muito termo técnico. Exato. Agora, então, falando de intermodal, né? Vocês fecharam uma parceria lá, um convênio, né? Envolvendo o turismo também, para qualificar, né, os profissionais de turismo, né? E principalmente para o ensino do inglês, é isso, né? Como é que é essa parceria, como é que isso vai ser desenvolvido? Olha, Meri, quando a gente está indo, o prefeito Robson está voltando, né? Então, nós assinamos esse contrato de cooperação técnica com a GLED. A GLED é uma empresa super legal, uma plataforma de ensino de inglês com inteligência artificial. O CEO dela, que é quem concebeu, ela começou como uma startup, ele é portador do transtorno do espectro autista. Então ele é um cara assim, engraçado, assim, tá sempre de bem com a vida, sabe? Um cara muito bacana, e ele veio e disse, não, eu quero fazer e tal. E a ideia dele inicial era fazer para os alunos da rede pública. Um piloto, ele tá dando isso de graça para o município. Ele disse, olha, eu quero fazer um piloto, se vocês gostarem depois... Aí eu participo de licitação, a gente vê, mas os resultados dele já são muito legais em outras áreas. Só que ele estava nos dando 120. Aí a gente foi no prefeito, não, 120 é pouco para a educação. Para a educação nós temos que fazer um programa maior, mais denso e tal. Então nós já estamos também muito próximos de anunciar uma parceria com a Univale Idiomas para os alunos do ensino fundamental, com certificação com Cambridge, inclusive, que é uma parceria que a Univale tem, que é o método de lá. Referência. Então a gente está acertando o preço ali e tal, mas eu acho que vai sair também. E aí nós pegamos essas 120 vagas e pensamos, o que nós vamos fazer? Porque ele quer nos dar esse método e é importante a gente absorver. Então foi onde a gente conversou com o turismo, a Gabriela, desde a época que ela estava na Secretaria de Desenvolvimento Econômico, agora no turismo. Ela tem sido muito parceira. Eu não sei nem se parceira é o nome, a gente trabalha muito junto mesmo. Integração, né? Integrado, né? Isso,
a gente sabe, vamos fazer isso, vamos. Daí sabe, cada um desloca alguém da equipe, a gente trabalha, cria grupo de trabalho e vai junto. Esse é um. E aí a gente acabou levando para o turismo, porque eu acho que vai fazer sentido, especialmente por conta das 2 edições do Ocean Race que nós temos para o ano que vem, depois para 2031. Então é fundamental capacitar gente que trabalha no receptivo, nos restaurantes, nos hotéis, e nós vamos fazer isso gratuitamente através... Aí a SDE aí a gente fez o acordo, a SDE vai colocar no programa deles que eles têm lá, que eu acho que é o Qualifica Mais, e o turismo vai fazer a seleção para... Né? Então, tu vê que é um trabalho que envolve 3 órgãos da prefeitura. Através do Qualifica Mais que essa comunidade, que essas pessoas terão acesso, então, ao programa de capacitação. Exatamente. Né? E aí nós assinamos lá, porque a empresa é de São Paulo, aí convidamos ele, aproveitamos, o prefeito estava lá, já fizemos a assinatura. O acordo já tinha sido assinado, do plano de trabalho já. Então agora começou para valer, né? Legal. Você falou aí do Distrito de Inovação, a gente falou que é um projeto magnífico, né? Que hoje vai ser lá onde é também o Elume, né? Como é que é isso? Como é que é essa integração? Elume, primeiro eu queria saber que você explicasse o que é o Elume, na realidade que muitas pessoas ainda não conhecem, né? E também esse distrito de inovação que vai levar lá para aquele bairro da Itaipava, empresas importantes como a empresa de medicamentos. Como é que é esse distrito de inovação? Olha, Meri, eu suponho que eu tenha sido convidado pelo prefeito Robson para estar na Invest Itajaí, que é a antiga Itajaí Participações, porque eu sempre fui um entusiasta dela e dos potenciais que ela tinha, que infelizmente não eram aproveitados. Mas quando o Distrito de Inovação foi concebido para aquela região, foi um acerto muito grande na época do prefeito Jandir e do então deputado Paulo Bornhausen, né? Depois veio a ser secretário, mas então, naquela época ele era deputado. O que era a ideia? Ele disse, olha, a cidade vai crescer para a região da Itaipava, naturalmente, e hoje está provado que é isso mesmo, né? Então nós precisamos ter lá um imóvel para a gente desenvolver a diversificação da matriz econômica da cidade. Hoje ainda muito dependente do porto e do comércio exterior, em 2012 muito mais ainda, né? Então foi definido que ali seria um distrito de inovação. Se ia ser vocacionado, se não ia, isso ainda não passava pela cabeça deles, mas essa era a ideia. Então aquilo foi por uma coisa chamada Inova Anfre, que hoje está dando como resultado o túnel e outros tantos projetos, que foi concebido lá na Anfre. Eu era deputado na época, quando foi criado o Conselho Consultivo de Nova Anfre. Então, eu fui um dos primeiros conselheiros, junto com outros, evidentemente, mas eu era representante da comunidade nesse conselho. E um dos eixos era exatamente o Distrito de Inovação. Quando Paulo Bornhausen foi secretário de Estado do Desenvolvimento Econômico, ele idealizou no governo Raimundo Colombo os centros regionais de inovação. Então, são 15 no estado. Cada região polo tem um centro. O Blumenau tem um, Brusque tem outro, Jaraguá e tal. O nosso foi um dos últimos a ficar pronto, por problemas com a empresa que estava construindo, saiu, não sei o que, ficou pronto no final de 2023. O centro de inovação. E aí, por que o centro de inovação é lá? É onde eu vou chegar. Porque era fundamental que o distrito de inovação, que é só um terreno, ele tivesse um cartão de visita. Um lugar onde as pessoas pudessem chegar, é aqui que vai ser, né? Então, embora o nosso centro é longe do centro da cidade, mas ele é exatamente essa porta, esse portal de entrada para o futuro distrito. E era fundamental que a gente tivesse esse equipamento lá. E embora longe, né, hoje nem tanto, porque com essa obra do Trevo, agora em 5 minutos a gente está lá. Que bom. Que bom, né? Mas embora um pouco afastado do centro, ele tem trazido resultados absolutamente fantásticos para Itajaí. Nós temos tocado lá, nós somos gestores do Elume, né? A empresa é gestora do Elume. Nós temos tocado lá diversos projetos de incubação, pré-incubação, todos esses editais da FAPESC. Nós temos um escritório de projetos para ajudar qualquer empresa, qualquer CPF, que às vezes é CPF mesmo, a desenvolver uma ideia, prototipar, a transformar num produto, a transformar numa empresa. Isso acontece diariamente lá. Além do que ele é o lugar do ecossistema. Então, assim, a UDESC está lá, a Universidade Federal de Santa Catarina está lá, a Univale está lá, o Instituto Federal de Santa Catarina está lá. Nós temos esses collabs, como é que chama? Coworking. Então tem várias empresas com CNPJs instalados lá, que frequentemente fazem seminários ou participam. Empresas que estão instaladas de fato, sediadas lá, e todas têm que estar ligadas à tecnologia e inovação. Então o ecossistema de tecnologia e inovação da região funciona dentro do Elume, essa é a verdade. As pessoas se conectam, trocam ideias, fazem network
diariamente lá, né? Então eu estou muito feliz, assim, os resultados são realmente impressionantes. De tudo que eu faço lá no Invest Itajaí, com certeza cuidar do Elume é a parte mais legal, assim. E hoje o espaço físico de lá é interessante porque é uma empresa que tem 2, 3 pessoas, movimento aí uma cadeia produtiva muito grande também, né, Nicolas? Isso que é interessante, né? Ter esse espaço, reunir essas empresas também, né? O prefeito Robson sempre dá um dado muito interessante, assim, que o maior boleto pago de ISS no ano de 2025 foi um boleto de 14 milhões. Uma guia de imposto que um cara pagou. Sabe por quê? Porque ele importou um software. Então, olha, um programa. Sim. Que de certo não veio nem num drive. Tipo assim, deve ter vindo pela nuvem. Sim. Você não precisou de um navio, não precisou de um avião, não precisou de carro. Essa né? logística, né? Então, assim, investir em tecnologia é trazer um emprego de muito melhor qualidade, né? Incentivar o desenvolvimento também de mão de obra Trazer qualificada. receita de mão de obra qualificada. Então, assim, Florianópolis é o Vale do Silício do Brasil, né? Tipo, Florianópolis saiu na frente. Hoje, a participação da tecnologia no PIB da capital é muito grande. E nós não queremos competir com a capital, mas a gente sabe que o ambiente lá já está, de certa forma, saturado. Então, a gente quer seguir nesse caminho da capital, olhando para eles com muito respeito e aprendendo com o que eles fizeram no passado para a gente poder reproduzir aqui e, quem sabe, lá no futuro, a tecnologia também ter uma participação maior no PIB de Itajaí do que tem hoje. E o Elume é esse lugar onde a gente pode desenvolver isso. Lógico, com a parceria com todas essas universidades que eu falei. A Univale mesmo tem sido uma parceira de primeira hora, assim, né? Nós rodamos lá com a Univale, estamos rodando agora o Ciclo, e nós rodamos o Marina Tech, que é um programa de incubação para incubação. Todos os editais que a gente faz tem mais gente do que vaga, é sempre, né? Isso é muito bacana. Temos uma parceria com o Sebrae também no programa Nascer, que também é de incubação e pré-incubação, para explicar para as pessoas. Eu tenho uma ideia. Eu acho que eu tenho uma solução para o problema daquela indústria, daquele setor, né? Só que essa pessoa não tem dinheiro, às vezes não tem uma mentoria, então esses programas fazem isso. Ele vai lá, minha ideia é essa. Então vem mentores que vão dizer, olha, faz sentido. Então vamos fazer um estudo de demanda com o mercado. Faz um estudo de demanda. Olha, tem demanda, isso aqui dá para dar dinheiro. Então como é que faz para dar dinheiro? O cara vai mentor de tudo que é tipo, até de mídia, para o cara poder expor, né? Fazer um Instagram, não sei o quê, a comunicação. E da parte tecnológica, da parte de economia, da parte do direito, né? Como é que estrutura essa empresa. Então, eu não tenho os números aqui, a Manu, que é nosso braço direito lá, tem, assim, mas já foram várias startups e empresas mesmo já consolidadas que saíram desses programas e a gente é muito orgulhoso disso. E aí, paralelamente, a gente faz hackathons, tem o Foz Inova, que a gente faz em parceria com a Univale, que aí é um dia só, né? Tu chega lá com uma ideia e tem que prototipar até o final do dia. Aí uma banca no final vai dizer se aquilo funciona ou não, os caras ganham premiação. Tem os editais da FAPESC, que tem muito dinheiro, e aí nós temos o escritório de projeto, porque às vezes, olha, a FAPESC foi lá e disse, olha, eu tenho 2 milhões para investir numa empresa que der uma solução para tal. Isso é o tempo todo, tá, gente? FINEP, FAPESC. Agora até o reitor da Univale, o ex-reitor da Univale, nosso amigo Sequinel, está na FAPESC, isso é muito legal. Né? Isso. Então a gente pega esses editais e o cara chega lá não sabe o que fazer, a gente ensina ele a fazer o projeto, ele sai com o projeto pronto lá do Elume, isso a gente também faz. Então, pá, um polo de ideias, né? E é muito legal. Que dá resultado, né? Cara, visitem a gente porque vale a pena. É bacana. Inclusive, falando, Nicolas, sobre tecnologia e inovação, o Elume ele abriu um chamado para capítulos de livros sobre tecnologia e inovação. Como é que funciona esse chamamento? Quem pode participar? A gente quer dar um caráter acadêmico ao livro. Então, é fundamental que pelo menos um dos autores tenha mestrado no mínimo. Mestrado ou doutorado. Mas isso não significa que um estudante de graduação, ou mesmo do ensino médio, qualquer um que não tenha graduação nenhuma, queira escrever. Pode, desde que com um coautor que tenha por esse caráter acadêmico, para que a gente tenha um critério científico, né? O que a gente quer com esse livro? A gente quer compilar, na verdade é a primeira edição, a gente quer fazer com que ele seja anual. É como se fosse uma revista científica, né? A gente preferiu que fosse um livro, não uma revista, para compilar exatamente todas essas coisas que estão acontecendo no universo da inovação e da tecnologia em Itajaí, que de repente se perdem na memória se a gente não bota no papel. Com certeza. Então, isso é uma ideia que surgiu lá no Conselho do Elume, a gente achou muito bacana, e a gente fez esse chamamento. Já tem várias pessoas que estão
dizendo que vão submeter. Aí tem uma comissão que avalia, é aquele... esqueci o termo, mas é de maneira cega, né? Então, tu recebe o artigo sem ter o nome de quem para garantir isenção. Se o artigo passar nesse critério científico e dos eixos que tem no edital, vai ser publicado e ele vai ser autor de um capítulo nesse livro. Então, submeta o edital, está lá no site do Elume. E o conteúdo é inovação. Inovação e tecnologia, mas tem 3 eixos. Cabe governança, por exemplo, também. Por exemplo, o Mark lá na prefeitura disse assim, Nicolas, será que se eu escrever sobre PPPs e concessões faz sentido total? Né? Porque são inovações dentro da governança pública. Então, e está acontecendo aqui, tipo, total sentido, né? Então não precisa ser só sobre alguma coisa muito específica, de inteligência artificial, de cibersegurança, pode ser também, legal. Mas podem ser também movimentos que estejam acontecendo no setor privado ou público que façam sentido para o ecossistema. E a publicação que pode virar referência aí, né? Eu acho que vai virar, porque tem muito pouca produção nesse sentido, assim, né? Então a gente espera que seja um resultado bem bacana, assim. Legal. Nicolas Reis, diretor-presidente da Invest Itajaí S.A. O nosso programa, o Itajaí em Pauta, vai chegando ao fim. A gente tem mais um espacinho para você desejar também um obrigado a todos os nossos telespectadores aqui do podcast Itajaí em Pauta. Que rápido, não deu nem tempo de falar tudo. Mas que bom, volto aqui, hein, com certeza, para a gente falar mais. Gente, conheçam o Elume, o Centro Regional de Inovação é de vocês, é de todos nós. A Invest Itajaí também, embora seja uma empresa vinculada à Prefeitura Municipal, sócio da empresa, o único sócio são vocês, é o povo de Itajaí. Então nos controlem, nos perguntem, contribuam conosco, a gente está à inteira disposição de vocês. Bacana, obrigado, Nicolas. É como você falou, né? A gente ficaria a tarde inteira aqui falando sobre isso. Tem muito assunto, mas tem aí mais oportunidades para você vir aqui e falar aí bastante desse projeto aí. Obrigado, viu? Sempre à disposição. Nicolas Almeri, muito obrigado. A você, nosso telespectador, deixe nos comentários também o que você achou desse episódio. Siga o Instagram da Prefeitura de Itajaí, nos siga também no YouTube Município de Itajaí, no Spotify Itajaí em Pauta. Muito obrigado pela sua audiência e nós voltamos no próximo episódio. Exatamente, trazendo mais assuntos aí do município, estendendo aí todos esses assuntos para você conhecer o que o município de Itajaí está fazendo aí para a comunidade que reflete lá no dia a dia e na sociedade. A gente volta no próximo programa. Até lá. Até.